Barbosa, e aí esse grupo elaborou perguntas para cada convidado. E as perguntas para você, que o grupo elaborou, né, foi, primeiro, são duas questões bem amplas, você já recebeu, né, Barbosa? Mas só lembrando aqui o grupo. Primeiro, sabemos que as políticas públicas para a convivência com o semiárido foram e são responsáveis pelo desenvolvimento e pela qualidade de vida do povo do semiárido. Quais os impactos dos programas implementados pela ASA no âmbito da segurança alimentar e nutricional? A segunda seria, sabemos que o fomento vem propiciando uma mudança de vida para os agricultores e também sua forma de comercialização. Quais as perspectivas para o programa de fomento? São essas duas questões. Obrigado, Barbosa. Já te passo a palavra. Não, obrigado, Maurício, obrigado. Queria, na verdade, aproveitar o tempo para começar os agradecimentos, porque senão o final aperta e a gente não faz esse pedaço, que é um pedaço importante. Você, Aldiz, estou vendo aqui figuras assim bem conhecidas, Ivone, Salomão, vi no início, mas não estou vendo mais agora, mas sei que Gabriela está aí, que é uma parceira, e eu quero fazer esse registro para começar essa conversa nessa perspectiva. De fato, são duas perguntas, eu acho que são bem amplas, mas elas são bem importantes para esse debate agora, né? E aí, talvez a gente precisa, para a gente entender um pouco, olhar um pouco para os números que a gente tem, né? Nós estamos falando do semiárido. O semiárido é um lugar grande, né? Nós estamos falando de um lugar que tem aí mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Nós estamos falando de uma região, e nós estamos falando do semiárido rural, então é importante falar também sobre isso. E o que esses números são do rural do IBGE, né? Porque até o IBGE agora tem mudado um pouco essa perspectiva do rural, né? Tem considerado agora chamado municípios rurais, que eu acho que é uma evolução importante aí do último censo, mas eu vou falar que nós vivemos no semiárido, famílias, nós somos 1.070.000 famílias que vivem no semiárido. Nós somos 9,5 milhões de pessoas, ou seja, nós somos um grupo muito grande. E o semiárido brasileiro ele tem características que são bem dessa região, né? Quando a gente olha, e aí para fazer um pouco de comparação, quando a gente olha para a situação do semiárido hoje, quando a gente olha para a situação do semiárido do início dos anos 2000, eu acho que esse é o período para a gente comparar, a gente vai ver que tem uma evolução muito grande. Se você olha para o planeta, né? Se você olha para o planeta, possivelmente nenhuma outra região, eu estou falando do planeta de forma geral, nenhuma outra região sofreu, ou, na verdade, não é nem sofreu, na verdade, ela foi beneficiada, mudou a sua característica como semiárido brasileiro. Quando a gente olha para os anos 2000, o que é que a gente tem? A gente tem outras regiões semiáridas no planeta, né? Então, eu vou pegar 3 regiões para a gente comparar um pouco. Uma é o semiárido brasileiro, a outra é o semiárido ali que fica na região que a gente chama de África subsaariana, né? Que é a região do Sahel. E quando as matérias que saíam, sempre que saiu na imprensa, pegavam os nossos indicadores e sempre comparavam com a África subsaariana, ou seja, então, mortalidade infantil, mortalidade materna, êxito, ou seja, todas as índice de alfabetização, documentação, né, ou seja, nós estamos falando de uma região que tinha os piores índices, quando você compara. E quando você olhava o semiárido olhando para o Brasil, aí você tinha aí um abismo, né, quando você olha para a região sul-sudeste e olhava para o semiárido, você tinha aí um abismo. E essas coisas mudaram, né? Essas coisas mudaram e mudaram muito. E eu atribuo essas mudanças, eu vou atribuir ao conjunto delas políticas de convivência com o semiárido. Obviamente que é preciso abrir um pouco do que a gente está chamando de políticas de convivência com o semiárido. Travou um pouco, Barbosa. Vou tentar, se continuar travando, eu vou desligar o som. Desligar o vídeo. Mas eu dizia o seguinte, esse ano choveu no semiárido, né? E quando chove no semiárido, meu povo, não tem cor melhor quem vive no sertão do que chuva, não, porque você já pensa logo assim, eita, vai ter cuscuz, vai ter milho, vai ter tapioca, vai ter uma diversidade de comida, vai ter festa, vai ter celebração, vai ter tudo isso. E não chovia como choveu esse ano. A última vez que choveu, igual choveu esse ano no semiárido, foi em 2009. Então nós estamos falando de 10 anos sem chover. E a gente foi pego de surpresa aí, infelizmente, com a história da Covid, que eu acho que esse é um elemento que a gente não pode desconsiderar nesse debate. Mas como a tarefa inicial é falar sobre a história do avanço nessa perspectiva das políticas de convivência, então o que é que a gente tinha no semiárido?
você tem uma população que eu dizia que é imensa, essa população no início dos anos 2000 ela era maior ainda, certo? Ela diminuiu. Só uma comparação para a gente entender, às vezes, as coisas, que é o seguinte, a cada 10 anos você realiza o censo, né? Então, quando você olha para o censo de 2000, o censo de 2000 e o censo de 2010, o que é que a gente tem? Sempre que se realizou censo no Brasil, o semiárido brasileiro, essa região, ela é a responsável pela maior taxa de êxito rural. Sempre, na história toda. Você pode pegar todos os censos do IBGE, desde quando ele existe. Não tinha esse nome semiárido, mas se você pegar essa região, vai dar nisso. Quando você fez o censo de 2010, o êxito rural do semiárido foi menor do que a média nacional, pela primeira vez na história. E nós estamos falando de 10 anos de ação, do início dos anos 2000, e o que é isso? É água. Porque, imagina, o semiárido, uma região que não chove, e não tem rio, e só tem rio quando chove. A única forma das pessoas permanecerem aqui é ter água, não tem outra forma. Então, a cisterna, ela foi a principal responsável para a manutenção das pessoas no campo, né? Ou seja, então, ter água e a cisterna é tão pequenininha, mas ela é a principal responsável. Quando a gente olha para o semiárido, ela conseguiu fazer a maior campanha de documentação que essa região já teve, veio pelas cisternas. Ela conseguiu garantir que as pessoas ficassem no campo, veio pelas cisternas. Ela conseguiu garantir, inclusive, a regulamentação do mercado, você regularizar pessoas do comércio local, para ter, inclusive, esse registro para poder acessar o recurso, veio das cisternas. Você fez um processo de formação, veio da cisterna. Você fez um processo que a gente chama na sociologia de violência simbólica, né? Aquilo quando você faz a outra pessoa acreditar que ela é pobre, que ela é coitada, que ela é isso. Você fez um processo de transformação disso, diminuiu a violência simbólica. As pessoas hoje falam que aqui é bom, que aqui chove, que aqui... Nós éramos um lugar que não chovia. Hoje o semiárido é o semiárido mais chuvoso do planeta. Ou seja, você tem uma inversão disso. E o que é isso? Isso é a ação da política da convivência com o semiárido, porque primeiro veio as cisternas. E hoje, nós, quando a gente lançou o programa 1 milhão de cisternas, era maluquice. 1 milhão de cisternas é um número louco. Nós temos aí, na parceria, sobretudo com o Ministério da Cidadania, atual Ministério da Cidadania, nós temos aí algo em torno de 1 milhão e 100 mil famílias com água, né? Então, isso é um número, esse é o maior programa de acesso à água descentralizada que existe no planeta. Não existe nada parecido com isso, nem de perto. Nem a China, que tem um programa de água de chuva, chega perto dessa ação. Nós temos 200 mil famílias com água de produção, dessas 1 milhão e 100. As crianças não podiam ir para a escola porque não tinha água. Você tem pelo menos 7 mil escolas rurais com água, né? Você tem uma ação de distribuição de casas e bancos de sementes. Você fez todo um debate da educação contextualizada, ou seja, é o mundo. Aí eu acho que é isso que transforma essa região numa região que mais mudou no planeta, né? E isso só é possível, só é possível com a mão do Estado, né? Você teve aí, essa ação só foi possível porque o Estado colocou a mão em cima disso. Eu quero resolver essa situação. E é uma situação barata, né? Uma situação barata. Nos números atuais, antes de eu entrar na história do fomento, nos números atuais nossos, aí alguém me avisa se já está com 10 minutos ou já passou disso, porque quando eu falo dessas coisas eu me empolgo, aí eu vou lembrando de outras, é ruim. Aí, então, o que é que acontece? Quando a gente olha para os números atuais, o que é que a gente tem? A gente está dizendo o seguinte: desse 1 milhão e 700 mil famílias que a gente tem no semiárido, no meio rural, tem gente que acessa água de toda forma. Sendo que a maioria delas é cisterna. 1 milhão e 100 mil a cisterna. Mas a gente ainda acha que ainda tem 350 mil famílias que ainda precisam de cisterna. Então, a nossa meta atualizada hoje é 1 milhão 450 mil cisternas. Esse é o número de famílias que precisam. E que precisar aqui falta muito pouco, meu povo. Falta muito pouco. 350 mil, para quem já fez 1 milhão e 100, falta muito pouco. Então, a gente precisa garantir a essas famílias que elas tenham esse acesso. Nós temos aí 200 mil famílias que têm água para produção. No nosso levantamento, faltam pelo menos 800 mil famílias. Mas, Barbosa, por que é 1 milhão e 400 e aqui só é 1 milhão? É porque a gente tem um problema no semiárido que a gente tem acesso à terra. Tem família que só tem um lugar de fazer a cisterna, pequena. Então, é por isso que ela não pode. Mas ela não tem a condição, mas ela tem a necessidade de 1 milhão e tantas também. Talvez até maior, quando você tem água para a produção, demora mais tempo. Então, mas o que é possível chegar, a gente conseguiria chegar mais ou menos parecido com isso. Então, assim, a gente conseguiu encontrar o caminho. Eu acho que isso é importante. O Brasil conseguiu encontrar o caminho. O semiárido brasileiro conseguiu encontrar um caminho. Que as outras regiões não encontraram, que é o que eu falava no início, que eu dizia que ia fazer uma parte de comparação.
Eu tenho me dedicado, e algumas pessoas aqui sabem disso, desde 2016 nessa ação mais de cooperação sul-sul, com regiões semiáridas, sobretudo. E quando a gente olha, a gente pode fazer uma evolução. Então, quando a gente olha para cá, para o Chaco e para o Corredor Seco, povo, somos nós na década de 80, somos nós na década de 90. Ou seja, é a pobreza total, são as pessoas, as crianças morrendo de desnutrição, você não ter acesso, é as pessoas com lata d'água na cabeça, ou seja, é o desastre total. Mas quando você olha, e são assim, eles estão atrasados em relação a gente 20, 30 anos. Mas quando você olha para a situação da África, somos nós na década de 60. Né? Tem um poema do Ferreira Goulart, que é aquele poeta maranhense, tem um poema chamado Poema Brasileiro, que ele diz o seguinte: no Piauí, a cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. Então, esse era o número que a gente tinha na década de 60, ou seja, você nascer e até você passar, mais de 50% das pessoas morrem. Obviamente o poeta sempre exagera, mas mais de 50% das pessoas morriam naquele período. Então, essa é uma perspectiva um tanto quanto preocupante. E aí, quando a gente olha nesse campo, eu vou fazer a conclusão olhando um pouco para a perspectiva do fomento, eu dizia, a gente vem acertando, acho que esse é um caminho importante. E quando eu olho para o PEUMAR 2, a gente vem fazendo vários acertos. E para mim, um dos maiores acertos que nós fizemos foi esse último de juntar 3 coisas: água para produção, assessoria técnica às famílias e fomento. Então, nós estamos falando de fomento, nós estamos falando de famílias que vivem em situação, vocês sabem mais do que eu, então eu vou chover no molhado, mas como a gente gosta de chuva. Essa história de você pegar pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza, essas famílias são invisíveis. Essas famílias, elas são invisíveis para a gente. Produzir. Então, eu já parto do pressuposto que a família, para receber, ela tem que ter alguma coisa. E a história do fomento, ela nos levou para a família que não tem nada, né? Famílias que estão invisíveis, famílias que a gente acreditava que nem existiam mais, né? Famílias que não tem documentação, famílias... E muitas dessas famílias desistiam de receber a tecnologia. Nós chegamos, assim, do número de famílias que a gente tinha para atender, que era 2.380, nós chegamos a selecionar mais de 3.000. E no final nós ainda ficamos com menos 11. Né? Ou seja, por quê? Porque a família desistiu por qualquer coisa, desistiu porque tinha vergonha de receber um pedreiro e ela achava que não tinha condição de alimentar, desistiu. Ou seja, então, esse público é um público de uma importância imensa. E quando a gente olha o resultado agora, né, olhando sobretudo para as famílias que acessaram o PEUMAR 2, que é desse lugar que eu falo, né, é uma outra coisa, assim, as pessoas, elas renasceram, então com tão pouco faz uma diferença tão grande, né? Porque eu acho que essa é uma perspectiva importante. Acho que o Ministério precisa retomar essa ação. A pergunta é se eu avalio a importância total. O que é que eu avalio para o futuro? O futuro é difícil falar, eu acho que as pessoas que têm muito mais chance de falar, eu também, assim, eu sei que está nesse lugar aqui, falando pelo Ministério, quando você não é o responsável por esse pedaço, também dói, eu sei disso. Eu fico pensando aí na fala do Elcio, vai levantando uma coisa, vai levantando outra e tudo, mas vai meio que ficar moteando, porque também não pode falar de um jeito, não pode falar de outro. A gente sabe que essa situação é uma situação difícil. Então, essa experiência, é só para dizer para vocês que essa experiência do PEUMAR 2 com fomento, já foi por conta de desestruturação. Então, o que é que você fez? Você desestruturou a política de ATE, não tinha mais chamada pública para ATE e você tinha dinheiro para o fomento. E o que é que o Ministério fez? Algumas pessoas que estavam lá no Ministério pensaram, em vez de perder tudo, a gente podia chamar o pessoal da ASA aqui e dizer assim, bota o fomento no PEUMAR 2 e a gente testa. Que aí vocês também fazem essa parte. E deu super certo. Né? Eu acho que esse é um caminho que a gente precisa tocar. Tem uma pesquisa, me falem do tempo, tem uma pesquisa que o Ministério encomendou, né, com a PUC, aí entre o Ministério e o próprio BNDES. Uma pesquisa imensa, assim, coisa que a gente pouco tem aqui, experiências como essa em relação a uma ação, que pegou o programa desde o início, olhou desde o processo de seleção e cadastramento, pegou um conjunto de informações, levantou um primeiro dado,
reunida agora de manhã com o pessoal do BNDES e perguntando, sim, a pesquisa? Eu também ia perguntar para vocês como é que está a pesquisa, tá? Nós discutimos com o MDS, estamos nós, o MDS, procurando dinheiro para o MDS, me desculpe, o Ministério da Cidadania procurando dinheiro para chegar nessa ideia. Mas eu acho que aquela pesquisa, certo? A gente precisaria que ela reforce essa ideia do que vocês estão discutindo e que vocês têm defendido. Ela vai mostrar, inclusive, a importância do fomento para essas famílias. Não é um fomento solto, né? Ou seja, não é um fomento com um caráter, de fato, uma perspectiva produtiva, com acompanhamento dessas famílias, mas aí tem que fazer o caminho correto, porque também não é só assim, eu vou juntar agora a segunda água, fomento e assistência técnica, mas tem coisas para serem feitas, para serem discutidas, para serem observadas, para serem... Eu acho que essa é uma perspectiva que a gente não pode perder de vista, né? Avalio, assim, que para caminhar para o fim, deixar o debate, que alguém já tinha me dito isso, vamos valorizar o debate, das nossas muitas preocupações, né? Eu acho que a gente não estamos num período fácil, nós estamos num período difícil. A gente precisa fazer a defesa dessa política, uma política que dá certo. Essa é uma política que todo mundo quer levar, ou seja, o pessoal, eu já falei outras vezes, o pessoal, inclusive, daquela região da África subsaariana, lançaram em 2007 o programa 1 milhão de cisternas rurais da África subsaariana, ou seja, da região do Sahel, sabe, assim, como algo para tentar chegar, então, se na década de 90 a gente era igual, agora vocês são diferentes, a gente também quer ser diferente. Então, acho que essa é uma perspectiva importante para todo mundo, né? E, infelizmente, é isso, a pandemia chegou, a gente estava num processo, inclusive, de apoio, aí não vamos mais tocar, pelo menos não esse ano, uma ação com a FAO, mas acho que a gente precisa fazer a defesa disso. Não sei como é que a gente faz, porque tem muito ruído, né? Ou seja, não, essa ação é uma ação que é do governo do PT, quando na verdade essa ação é anterior ao governo do PT, não tem nada a ver. Mas, assim, acho que tem algumas narrativas que elas existem, que a gente vai precisar ver como é que a gente trabalha com elas, né? E a gente vai precisar botar os pingos nos is, ou seja, então, precisamos tomar um certo cuidado, porque o semiárido, ele não pode, os pobres não podem sair do orçamento, e os pobres estão saindo do orçamento, essa é a verdade, né? E a gente precisa trazer esse povo de novo para o orçamento. Que é isso, ou seja, nós tivemos 500 milhões no PA, mas a nossa proposta era 1 bilhão, né? E sendo que nós teve toda uma lógica em relação ao conselho, teve toda uma retomada, nós precisamos fazer e não existe política, só para terminar, não existe política pública sem participação social. Então, não existe ação de segurança alimentar sem Conceia, né? Ou seja, o Conceia é muito importante. Porque os governos erram. O governo do PT erraram muito. O Conceia era um espaço, para quem acompanhou o Conceia aqui sabe, o Conceia era um espaço de disputa, de pau, de briga, né? E de correção, de apontar caminhos. Então, eu acho que a gente precisa de um lugar como esse. Me desculpem a fala longa e vamos para o debate. Obrigado.